Depois das manifestações deste fim de semana, quando mais de 35 milhões de pessoas, segundo dados das polícias militares, portanto, não é dado apontado por ativistas, por negacionistas, por bolsonaristas, não. São dados das polícias militares. Pois bem, quando mais de 35 milhões de brasileiros, em mais de 1.200 municípios brasileiros, estiveram nas ruas, as pessoas se perguntam, as pessoas se questionam, as pessoas tentam entender o fenômeno. E é preciso explicar algumas coisas muito simples. O que desencadeou toda essa mobilização? Alguns fatores que para mim são muito reveladores. Em primeiro lugar, nós readquirimos a plena noção de uma palavra que a esquerda gosta muito de usar, que se chama pertencimento. Nós sabemos que o Brasil nos pertence. Essa é a primeira grande questão que precisa ficar bem clara. O Brasil nos pertence. O Brasil é verde e amarelo. E assim o 1º de maio foi um 1º de maio verde e amarelo. 35 milhões de pessoas nas ruas sem nenhum ato de vandalismo, sem nenhuma destruição de prédio público, sem nenhuma cena de sexo, sem nenhuma apreensão de droga. Vocês imaginam isso? Bom, esse é o primeiro aspecto. A noção de que o Brasil nos pertence e nós vamos lutar pelo Brasil. Outro aspecto importante é a compreensão que nós brasileiros, que somos a maioria conservadores, cristãos, e anticomunistas, e anti-esquerdistas, e anti-ladrões, e anti-impunidade, e anti-safadeza, e anti-manipulação. Pois bem, essa maioria de brasileiros sabe, a despeito da campanha massiva desenvolvida pela mídia, uma campanha de desinformação, essa maioria sabe que os 400 mil mortos por conta do vírus chinês não podem ser imputados ao governo federal. Por quê? Porque em abril de 2020, o STF, atendendo demanda do PDT, o STF delegou a estados e municípios a definição de políticas de enfrentamento do vírus chinês. Coube ao governo federal, ao governo Bolsonaro, mandar dinheiro e mais dinheiro. E o que fizeram os governadores? O que fizeram os prefeitos? Roubaram. Teve o Dudu Milk, por exemplo, que colocou em dia a folha de pagamento. E se vangloriou, olha que lindinho, eu botei a folha em dia. Canalha, patife, safado, ordinário, chame como você quiser, mas é isso que Dudu Milk é. Ele usou o dinheiro que o governo federal mandou para fazer o enfrentamento da Covid-19, ele usou para pagar publicidade e para colocar a folha de pagamento dos servidores em dia. Por aí vocês já têm uma noção. Teve o consórcio do Nordeste que comprou respiradores que nunca foram entregues. Teve governador que comprou em loja de vinho. Teve de tudo. Mas quer dizer que o governo federal, além de mandar o dinheiro, deveria dizer, olha rapaz, estou te dando dinheiro, seu filho da mãe, mas não é para você roubar. São Paulo comprou respiradores e não recebeu. Outros estados repetiram
a mesma tramóia, trambicagem e picaretagem. Nós, brasileiros, lamentamos muito a morte de mais de 400 mil pessoas. Dói no coração. Principalmente dói no coração porque isso foi uma ação deliberada da oposição, da mídia, segmentos do judiciário que se uniram para tentar inviabilizar o Congresso Nacional. Por que nós fomos para a rua desse modo tão expressivo e as pessoas não entendem? Como uma resposta a tantas situações que foram sendo manipuladas pela mídia. A mídia nega a realidade para viver num mundo do faz de conta, numa bolha, num mundo irreal. A mídia se apega a coisas como, o Bolsonaro usou a mesma cueca 3 vezes no último ano. Meu Deus do céu, o Bolsonaro disse isso, disse aquilo. Pelo amor de Deus. Bolsonaro voltou a usar helicóptero. O povo quer ações concretas. Desde o começo, Bolsonaro se posicionou de modo claro. Ainda em fevereiro, foi ele quem decretou o estado de emergência. Se o maledeto não soube administrar o Ministério da Saúde e estipulou o fique em casa, morra em casa, a culpa é do Bolsonaro ou é do maledeto que é incensado por segmentos da mídia? Mas o Bolsonaro não comprou vacinas. Não há ainda hoje vacinas no mundo. E querem o quê? Comprar a Coronavac. Se você se vacinou da Coronavac, você não vai poder viajar para os Estados Unidos, você não vai poder viajar para a Europa. Coronavac, ela é tão inútil, a Coronavac, que o fabricante está dando vacinas da Coronavac para Comembol. Ora bolas, não serve para nada. Tem efeito de 6 meses. É uma farsa tucana. Agora, para quem acredita nas vacinas, para quem entende que as vacinas são necessárias, agora começam a surgir efetivamente vacinas de qualidade. Mas não venham dizer que o governo federal não comprou vacinas, porque as vacinas ainda hoje são uma raridade. E elas ainda estão muito na fase embrionária, na minha opinião. Não sou especialista e nem sou negacionista. Por fim, o que nos levou realmente para as ruas neste 1º de maio foi o escracho, o tapa na cara dessa CPI do circo. Ora, nada mais agressivo, nada mais ofensivo, nada mais enojante e revelador de uma CPI comandada por um criminoso como o Aziz, citado em casos de pedofilia, com a família envolvida em desvio de recursos, tendo como relator Renan Calheiros, o amigo predileto do Lula, seu cúmplice, parceiro e aliado nas trambicagens e mensaleiro convicto. E lá estão Humberto Costa, aquela figura deplorável desse senador da lista de subornos. Jader Barbalho, o pai de Helder, o que comprou respiradores e não recebeu, com contas bloqueadas, e tantas outras figuras. Isto não é uma CPI, isto é um tapa na cara dos brasileiros. Eles ficaram provocando os brasileiros. Lá no meu Rio Grande do Sul, lá se usa a expressão, eles ficaram inticando com o povo brasileiro. Em outras regiões dizem ficaram cutucando a onça com a vara curta. E a onça somos nós.
eles cutucaram o povo brasileiro com vara curta. E o que aconteceu no 1º de maio, com 35 milhões de brasileiros nas ruas, foi uma prévia do que vai acontecer nas eleições do ano que vem. E foi um recado muito claro: não queiram inventar de manipular as urnas, porque nós vamos continuar lutando pelo voto impresso e auditável. Não queiram desafiar o povo manipulando e adulterando o resultado da vontade popular na hora do voto. O recado do 1º de maio é claro e mostra como o presidente Bolsonaro consegue capitanear esse sentimento, porque esse sentimento não é só em favor do Bolsonaro. Esse sentimento é em favor do Brasil, é em favor dos brasileiros, é em favor da nossa dignidade e do nosso direito de viver em paz, de viver em liberdade, de vivermos professando a nossa fé e de não nos ajoelharmos para comunistas, para esquerdistas, porque, como sempre se diz, a nossa bandeira jamais será vermelha. E como foi bom ter um 1º de maio com a bandeira verde e amarela. Eles provocaram. Agora, eles já sabem. O povo continua com Bolsonaro. Ajude a manter, ajude a fortalecer o canal. Nós precisamos de você. Esse canal só existe por causa dessa ligação, desse compromisso e dessa vinculação que nós conseguimos estabelecer com cada um de vocês. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.